Opa, então, nesse vídeo, questão número 8 da prova do CFO PMBA de 2019. E bora lá, questão de interpretação de texto e um pouco de gramática. Vai lendo o texto aí. Na verdade é mais gramática, né? Se você quiser ler o texto, se não quiser, pula, porque essa questão não precisa do texto para entender e para responder. Beleza? Bora lá. Letra A. Assim como a palavra inserção, a lacuna presente em pretensão deve ser preenchida com C cedilha, posto que ambos vocábulos são derivados de verbos inserir e pretender, respectivamente. Ó, pretensão nunca é escrito com C cedilha, tá? É sempre com S. Não existe pretensão com C cedilha, beleza? Aí que tá. Se você não souber disso aqui em uma das palavras na sua prova do concurso, infelizmente você vai acabar errando, né? Mas pretensão é com S, beleza? Letra B. A construção por isso mesmo anuncia que se irá explicitar uma causa. Ó, bora lá. Em um contexto de uma frase normal, por isso mesmo pode significar que vai se introduzir uma causa, né? Uma causa para determinada coisa. Por exemplo, eu comi, por isso mesmo que o prato está sujo. Eu estou introduzindo uma causa, tá? No caso, o prato está sujo porque eu comi, beleza? Então, aqui tem uma causa. Agora, se você for aqui no texto e você ler a parte que tem aqui, ó, por isso mesmo. Hoje em dia as bancas elas colocam a linha aqui, tá? Então, vai ter tipo assim, linha 1, 2, 3, 4. Aí vai estar na linha 4 aqui. Ele vai colocar aqui na questão, tá? Linha 4, L.4, entre parênteses assim do lado do texto. Se não colocar isso, pode ser que você possa entrar com recurso, tá? Mas hoje em dia todas as bancas estão colocando aí. E inclusive na prova de 2023 o CFO colocou, a UNEB. Então beleza, só uma questão da banca aqui em 2019. Minha inserção no mundo, embora seja única, é parcial. E por isso mesmo, o que chamo de respeito também é limitado e pode ser considerado pelo outro como desrespeito. Ó, perceba que aqui nesse caso não tem uma causa para a inserção dele no mundo ser parcial. Ele tem uma introdução de um novo argumento. O respeito dele é limitado, tá? Pode ser considerado como desrespeito. Porém, né, entretanto, todavia, ele fala que a inserção no mundo dele é parcial. Uma coisa não explica a outra, tá? Logo, não é letra B também. Letra C. A expressão círculo vicioso poderia ser substituída por ciclo vicioso, sem que isso implicasse alteração semântica, já que círculo e ciclo são sinônimos. Novamente, questão gramatical. Bora lá. Círculo e ciclo, em alguns contextos, são sinônimos, tá? Porém, círculo é algo sem fim, tá? Algo fechado que vai se repetir, beleza? Já ciclo é algo que tem início e fim. Início, meio e fim. Beleza? Ah, Gustavo, como é que tu explica isso aí? Bora lá. Um círculo de eventos, por exemplo, o círculo das estações de ano. Todo ano é primavera, verão, outono, inverno. Depois repete o mesmo círculo, tá? Isso nunca muda, tá? Isso nunca acaba. Você não tem como dizer aonde é o início, aonde é o meio e aonde é o fim. Eu falei aqui que a primavera é o primeiro, mas eu posso considerar que o verão é o primeiro. Posso considerar que o inverno é o primeiro. E aí você nunca vai saber qual é o último, tá? Agora, um ciclo
tem início, meio e fim. Por exemplo, quem é de academia aí, né? Às vezes toma um ciclo de bomba, um ciclo de Durateston, um ciclo de, enfim, de alguma droga aí. Ela tem início, tá? Você começou no dia X, então começou ali dia X, começou a tomar. Depois de tantos dias, você terminou. Ah, então eu vou fazer agora dois ciclos. Dois ciclos, aí você começa de novo no X e vai pro Y. Beleza? Então, tá explicada a diferença aí entre círculo e ciclo. Nesse contexto aqui, não pode mudar, porque vai ter alteração semântica. Beleza? Vai ter alteração na explicação da palavra. Beleza? Círculo e ciclo têm diferenças, mesmo sendo sinônimos. Letra D é a opção correta pelo gabarito, então bora deixar por último. E letra E diz o seguinte: a diferença não é apenas algo exterior a nós mesmos, mas quem acolherá a grande empresa do pensamento. Os termos em destaque exercem a função sintática de adjunto adnominal. Nenhuma das duas, deixa eu dar um zoom aqui porque eu estou esquecendo de fazer isso nas questões. Nenhuma das duas, nem a nós mesmos, nem do pensamento, é adjunto adnominal. Se você conseguir eliminar uma, você já marca como falsa a letra E. Beleza? Porém, bora dizer que a gente não sabe. E aí a gente tem que saber as duas, né? A nós mesmos é objeto indireto. Ok? Porque ele se refere ao verbo é. Para ser um adjunto adnominal, ele tem que caracterizar, ele tem que trazer uma característica ao nome, beleza? E ele aqui não está trazendo ao nome, está trazendo ao verbo, beleza? Então é um objeto indireto. Por que que é um objeto indireto? Porque a diferença não é o que, apenas algo exterior a nós mesmos. Então ela traz uma explicação para o verbo, tá? Esse daqui é uma oração só, ok? Ela é uma oração absoluta, não considera nem coordenada nem subordinada, porque ela tem sentido completo, beleza? A não ser que você vai olhar essa daqui de baixo, junto, né? Mas enfim, aí essa de cima seria a principal e a de baixo seria a subordinada. Nesse caso, a nós mesmos é objeto indireto. Beleza? Beleza. Próximo, do pensamento. Perceba que do pensamento ele é um complemento nominal e não adjunto adnominal. Por quê? A grande empresa não se refere a algo físico. Não se refere a uma empresa lá com prédio, com fachada, com janela, não se refere a essa empresa. Quando fala empresa do pensamento, é algo abstrato, é algo que não existe. Então, se você está se referindo a um substantivo abstrato, ele é complemento nominal. Beleza? Agora, se tivesse, por exemplo, a grande empresa mental, aí o mental estaria servindo como adjetivo. Logo, é um adjetivo da empresa, então aí seria adjunto adnominal. Beleza? Só que aqui nesse caso, ela vem com preposição, tá? E está se referindo ao substantivo abstrato. Logo, é complemento nominal. E a letra D, que é a correta, diz o seguinte: pode ser considerado pelo outro, 2, algo desrespeitoso. Os termos em destaque exercem sintaticamente, respectivamente, as funções de agente da passiva e predicativo do sujeito. Bora ver? Agente da passiva é aquele que está fazendo a ação do verbo. Vocês lembram como era o formato? Nós temos o sujeito da frase, depois nós temos o verbo, não sei porque eu fiz dois traços no V, e depois nós temos
o agente da passiva, né? Na verdade a gente tem, perdão, o enfim, a continuação da frase, tá? Geralmente é quem tá sofrendo a frase, só que eu não vou colocar como sofrendo porque vocês vão me entender. Isso daqui é um formato normal de uma frase, tá? Vou colocar aqui F de frase. Então nós temos o sujeito da frase, o verbo e a frase, tá? O restante da frase. Se o verbo ele tiver o agente do verbo no mesmo sujeito da frase, então ele está na voz ativa, tá? Se o agente do verbo estiver no sujeito da frase, ele é voz ativa. Se o agente do verbo tiver depois do verbo, tiver na frase, na continuação da frase, ela é voz passiva. Nesse caso, perceba o seguinte: pode ser considerado. Verbo, considerar, né? Considerar é verbo. Ser também é considerado e pode também é verbo. Mas, perdão, ser também é verbo e pode também é verbo. Mas a gente tem que olhar para o verbo principal aqui dessa locução, beleza? Considerado. Considerado, quem é o agente que está considerando algo? Considerado pelo outro, tá? É o outro que vai considerar, beleza? Então, pelo outro aqui é o agente da passiva, porque a passiva, né? O verbo está se referindo a algo depois dele, beleza? E é isso. É isso. O sujeito da frase não é o pelo outro, beleza? E predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é algo que qualifica o sujeito, tá? Quem é o sujeito aqui? Outro, tá? A gente acabou de falar, né? O agente da passiva é o agente que está fazendo o verbo. Não, pode ser considerado pelo outro algo desrespeitoso. Quem vai considerar algo desrespeitoso? O outro, tá? Então, ele é o sujeito. O predicativo do sujeito está qualificando algo, tá? Ele está qualificando o outro, tá? Como o outro pode considerar. Então, ele é exatamente predicativo do sujeito, beleza? Dando uma qualidade aí, uma característica, enfim, para o sujeito, beleza? Então é isso, videozinho legal aqui. Eu acho que eu consegui explicar um monte de assunto. Então, até o próximo.